Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Projeto Pílulas da Associação Médico Espírita de São Paulo. Meu nome é Leandro e hoje vamos dar continuidade a mais um capítulo do livro O Caminho, Verdade e a Vida. Mas antes gostaria de convidá-los para um momento de recolhimento, onde possamos fechar os nossos olhos por alguns instantes, trazendo a nossa atenção para o nosso coração, elevando o nosso pensamento aos nossos amigos da espiritualidade que estão sempre nos acompanhando. Possamos nos próximos instantes ampliar a nossa consciência, permitindo que estas palavras possam tocar profundamente o nosso coração, materializando-se no nosso dia a dia. Que assim seja. Bom, o capítulo de hoje chama-se Saber e Fazer. Então, inicialmente tem uma citação, João, capítulo 13, versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Isso foram palavras de Jesus. Entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Então, neste versículo colocado aqui por João, acaba sendo um grande resumo da doutrina. Mais do que palavras em vão, o que importa realmente é a caridade em ação. É o quanto que nós conseguimos colocar em prática daquilo tudo que Jesus e tantos outros espíritos elevados que passaram aqui pela Terra nos deixaram de legado, nos deixaram de trilha. Mas não basta apenas ouvir falar do caminho ou estudar o caminho e ser um excelente teórico sobre o assunto. A grande reflexão que nos cabe fazer é o para que estamos aqui na Terra. Não podemos também negar que o fato de conhecer um caminho mais adequado, mais correto e que vai contribuir para a evolução do nosso espírito já é um grande passo. Talvez, se formos olhar até para a nossa história pregressa e a própria história da humanidade, tantas atrocidades e absurdos que certamente já cometemos e que hoje temos mais consciência sobre isso. Mas a gente tem que passar, subir mais um degrauzinho nessa história. Então, do nível da inconsciência, a gente passa para um nível de consciência. E agora, o que nos é exigido, para o próprio caminho natural da evolução do nosso espírito, é o quanto e o como conseguimos colocar em prática tudo aquilo que nos foi deixado.
E lembrando-se da máxima dentro do Espiritismo, de que fora da caridade não há salvação. Então, o quanto que nós estamos exercendo a nossa caridade. E essa caridade é colocar o amor em movimento. Começando o amor conosco mesmo, reconhecendo as nossas limitações, mas também reconhecendo a potencialidade que existe dentro de todos nós. E naqueles momentos de maior incerteza, insegurança, quando titubeamos diante da vida e pelos desafios que nos fazem presente, talvez possamos nos recordar do exemplo máximo de Jesus, que, pensando na grandiosidade daquele Espírito, não precisava se submeter a tudo aquilo pelo que passou em sua jornada terrena. Mas ele fez questão de vivenciar, exemplificar como lidar com desafios tão complexos como aqueles que ele vivenciou. E ali fica o caminho, talvez a inspiração, quando nos depararmos com os nossos desafios no nosso dia a dia. Tudo bem que Jesus era um espírito bem mais elevado e muito mais evoluído do que nós, mas ele deixou o direcionamento. E nesse direcionamento, Jesus não era o teórico, ele era o prático, era aquele que fazia. E isso era o que ele buscava inspirar nos seus apóstolos. E é o que ele deixou de legado também para estes apóstolos, para que eles pudessem propagar o amor, vivenciando aquilo e contagiando as pessoas com quem eles viessem a se deparar em suas jornadas. Então, voltando à nossa reflexão interior, como é que estamos praticando este amor? Como é que estamos vivenciando essa caridade? Conforme a gente comentou aqui, esse processo começa conosco mesmo, trabalhando e vivenciando, praticando o nosso auto-amor e também o amor com aqueles que estão mais próximos de nós, talvez no nosso núcleo familiar, talvez as pessoas próximas da gente, até porque não é o acaso que estamos com todos esses espíritos tão próximos da gente nessa jornada. Tem um compromisso com o qual estamos comprometidos. E antes de tentarmos mudar o mundo inteiro e vivenciar um objetivo que ele é tão amplo, que acaba ficando apenas na teoria, por que não começar com algo prático? Algo que é objetivo, algo que a gente pode dar um pequeno passo. E talvez esse pequeno passo comece a fortalecer essa musculatura da prática do amor. E aí sim a gente consegue ampliar isso e contribuir com tantas outras pessoas que também podem se beneficiar, mas sem deixar de olhar para aqueles que estão perto de nós. E nesse momento tão particular que todos nós estamos passando, como podemos pensar em tantas outras formas de se praticar essa caridade? Ainda que por alguns momentos a gente não possa vivenciar essa proximidade física com tantas pessoas como gostaríamos, ou até alguma prática de caridade que eventualmente a gente pudesse ter no passado, quando este contato pessoal acontecia de forma mais frequente, mais ampla, mas que agora não está sendo possível. Como podemos ainda assim vivenciar essa nossa prática da caridade? Seja através da nossa oração, das nossas vibrações, seja contribuindo com uma ligação, um contato telefônico, uma videoconferência com alguém que talvez esteja passando por uma situação difícil, que possa se beneficiar de uma palavra de consolo, ou até, e por que não, com aqueles que estão perto da gente, aqueles que nós estamos num contato diário, e por que não conosco mesmo.
Então, a provocação e o convite é como podemos equalizar o nosso conhecimento teórico sobre o que deve ser feito e aquilo que nós realmente estamos praticando. E principalmente nesse desafio agora, desse distanciamento maior entre as pessoas. Se bem que sabemos que entre os espíritos não há distância. E esse tipo de caridade sempre é possível de realizarmos. Então esta é a reflexão sobre saber e fazer de hoje. E para concluir, gostaríamos de convidá-los para uma vibração de encerramento. E tranquilizando a nossa respiração, fechando os nossos olhos, facilitando assim enxergar com mais clareza aquilo que possa ser um pequeno passo que eu posso materializar, concretizar, talvez ainda hoje ou amanhã, quem sabe ainda esta semana, de vivenciar esta prática da caridade, essa prática do amor, de uma forma objetiva, auxiliando a fortalecer o músculo da nossa amorosidade, para que possamos estar então com estas duas asas fortalecidas e equilibradas, possibilitando que o nosso espírito possa então galgar voos mais altos, buscando esta reconexão com o nosso Criador. E esperamos encontrar vocês nos próximos episódios deste projeto Pílulas da Associação Médico Espírita de São Paulo. Até lá!